Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor repouse sobre cada coração. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o programa Abertura da Palavra. Pedimos ao Senhor que nos conduza por sua palavra, nos dando algo preciso por dentro das Escrituras e que haja entendimento, clareza naquilo que formos externar a respeito da palavra de Deus. Nós vamos tomar as Escrituras. A Escritura desta noite encontra-se em São Mateus, capítulo 16, a Escritura que nós vamos usar nesta noite, e pedimos ao Senhor que nos conduza em tudo, nos traga uma porção de sua palavra nesta noite. Leiamos então a Escritura inicial, São Mateus, capítulo 16, versos 1 em diante. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Nós temos um assunto de suma importância para nós conversarmos nesta noite, que é a respeito do rapto, a respeito do arrebatamento da igreja. E por muito tempo foi impregnado pelo sistema no coração das pessoas, no pensamento das pessoas. E quando se fala do rapto, quando se fala do arrebatamento, é pensado em algo que acontece de uma forma abrupta e inesperada, que de repente algo vai acontecer totalmente desconhecido daqueles que estão sendo raptados. E nós vamos olhar à luz da Bíblia, à luz da mensagem deste dia, que isso não acontece desta maneira, que o rapto da igreja, ele vai ser algo que é inesperado, mas inesperado pelo mundo, inesperado por aqueles que não estão preparados, mas é algo totalmente esperado pela igreja e não acontece de uma forma abrupta, acontece como um processo, e é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite, procurando remirmos o máximo do tempo e procurando nos aproximarmos o mais rápido possível do conteúdo desta noite. Eu me volto à mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, que ela é de 25 de novembro de 65, no parágrafo 323, nós lemos assim: Não se vão, venham aqui e fiquem ao redor alguns de vocês, pessoas que realmente creem que esta é a verdade, que estamos entrando a outra era, estamos entrando a era do rapto. Vocês sabem, a igreja não pode ir em sua condição e não pode melhorar, deve piorar. Agora, nós precisamos compreender de que igreja o profeta está falando aqui. Ele disse que a igreja não pode se ir, a igreja não pode melhorar, a igreja deve piorar. O irmão Branham está se referindo à igreja laodiceana, a igreja que era para receber a mensagem da hora, mas não receberam. Então, esta igreja não deve melhorar, ela deve piorar. E nós estamos entrando, como ele expressou aqui, nós estamos entrando em uma outra era. Estamos entrando a era do rapto. Quantos sabem disso? Digam amém. Tem que piorar e não pode ir assim. Tem que ser logo e está se movendo agora mesmo, amigos. Continua o movimento para a noiva. Esta é a verdade. Isto é o assim diz o Senhor. Que coisa! Isto é o assim diz o Senhor, de que a igreja não pode melhorar, que a igreja de Laodiceia
não pode melhorar, ela deve piorar. Essa é a sequência dos eventos para a igreja de Laodiceia. Mas aqui o irmão Branham está nos mostrando que nós estamos entrando em uma outra era, nós estamos entrando em algo mais alto, estamos entrando na era do rapto. E para fundamentar, eu me volto à mensagem O Arrebatamento, que ela é de 4/12 de 1965. No parágrafo 64, nós temos o fundamento para a nossa meditação nesta noite. Você sabia que está predito que a igreja protestante e a católica nos últimos dias estariam cegas? A mesma coisa, as escrituras com Cristo do lado de fora, tentando entrar? Como dizes, rico sou e de nada tenho falta, e não sabes que és miserável e pobre e desgraçado e nu e cego? Apocalipse 3. Aí está de volta a cegueira, pisando as coisas de Deus, como se isto não significasse nada para eles, zombando e caçoando disto. Foi isso que a Bíblia disse. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo, está esperando por esta revelação do arrebatamento. A verdadeira noiva de Cristo está esperando por esta revelação. Para a noiva, o rapto é uma revelação. Isso é muito precioso e nós queremos dedicar o nosso tempo nesta noite para estarmos dissertando a respeito disso, que para a noiva o rapto é uma revelação. Se nós nos voltarmos à parábola que o profeta nos contou de Romeu e Julieta, nós vamos ver exatamente isso. Todos estavam alheios do arrebatamento de Julieta, todos ali na casa, os seus pais, os seus irmãos, os familiares, os vizinhos, e ninguém sabia de que naquela noite Julieta seria raptada. Porém, Julieta estava consciente do que estava acontecendo. Ela sabia que aquele era o último jantar com os seus pais, aquele era o último boa noite, aquele era a última vez que ela entraria no seu quarto e, de repente, conforme o combinado, ela ouviu algumas pedras que acertaram a sua janela. Ela saiu pela janela, subiu sobre o cavalo de Romeu e foi-se embora. Para todos ali era algo totalmente desconhecido, mas para Julieta aquilo era algo conhecido, algo que ela estava esperando. Então, assim o é conosco. Para a noiva, o rapto é uma revelação. Continuemos no parágrafo 66. Agora, é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação, fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé é isto que é fé, é a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação, o corpo inteiro, todo. Que coisa! Fé é revelação. Então, quando nós olhamos que o rapto é uma revelação e revelação é fé, não estamos vivendo em nenhum outro tempo a não ser o tempo de maior fé expressada sobre a terra. Fé que nos dá fé de transladação, fé que nos dá poder de transladação. E o irmão Branham diz em suas mensagens, ele diz que a fé para o rapto está nas mensagens, que a fé de transformação, a fé de transladação está nas mensagens, e nós não estamos lendo as mensagens para que em um momento
aconteça algo de súbito, algo de forma abrupta. Isso é as denominações que o fazem. As denominações seguem um ciclo de vida, elas seguem um caminho e não olhando para algo que está acontecendo. Então elas têm os seus programas, eles têm os seus trabalhos e olham sempre para o rapto como um evento distante, como um evento que vai acontecer de súbito e que no arrebatamento, então, vai acontecer o arrebatamento da igreja e de imediato uma destruição de toda a terra. E se nós olharmos para a Escritura, não é assim que acontece. O rapto para a noiva é uma revelação, e esta revelação é a transformação dos nossos corpos. Esta é a revelação, porque a partir do momento em que esta matéria, a qual nós estamos dentro dela, não suportar mais toda a deidade que está vindo sobre ela, os nossos corpos serão transformados, e isto é o rapto, isto é o arrebatamento. Corpos sendo transformados, então dá-se início a um processo. Agora, o que nós estamos olhando aqui, eu quero tomar referência de uma escritura que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, que o apóstolo São Paulo está nos mostrando aqui algo que acontece conosco. E para nós entendermos melhor esta escritura, nós nos voltamos para o Velho Testamento, Moisés, e quando Deus veio para conversar com o povo, o Senhor veio e tomou conta daquele monte, e através daquele monte o Senhor falava com o povo, e o povo temeu muito, e disse que fale Moisés conosco e não o Senhor, para que não pereçamos. Quando Moisés foi falar com o povo, o seu rosto brilhava, porque a glória do Senhor estava sobre ele. Então era necessário ele colocar um véu sobre o seu rosto, para que então ele pudesse se aproximar daquele povo. E Paulo nos diz, aquele véu ainda está sobre o rosto deles, por isso eles não conseguem ver a palavra por completo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nós lemos assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós, com o rosto descoberto, somos transformados à mesma imagem. Lá atrás foi necessário que se colocasse um véu sobre o rosto de Moisés, porque a glória era muito sobre Moisés. E o povo tem esse véu entre Moisés e eles, entre a glória do Senhor e eles. Mas aqui Paulo está dizendo, nós estamos com o rosto descoberto e somos transformados de glória em glória até se tornarmos a sua imagem. Isto é muito profundo, muito glorioso, porque faz com que nós entendamos a grandeza da palavra. Somos transformados de glória em glória. Então, isso faz que compreendamos que o arrebatamento não é um evento futuro, longínquo, que vai acontecer de forma abrupta e inesperada. Não é assim que vai acontecer, porque o rapto para a noiva é uma revelação. Não é um evento futuro, é um processo que está acontecendo dentro dela. Como assim um processo? Este processo que está acontecendo, ele está acontecendo dentro de nós, porque conforme a escritura que lemos, nós somos transformados de glória em glória. Desde o dia em que nós recebemos esta mensagem, nós recebemos uma mensagem que tinha sido endereçada à era de Laodiceia, mas a era de Laodiceia rejeitou. A era de Laodiceia foi selado porque rejeitou a graça, rejeitou a misericórdia, foi selado para o lado de fora, e nós estamos adentrando a uma outra era, a era do grão, a era do Filho do Homem. Adentramos a esta era, e nesta era nós entramos em um processo de transformação. A mesma coisa que está acontecendo conosco aconteceu com Enoque.
a Bíblia diz que Enoque andou com Deus até que o Senhor para si o tomou. Este andar com Deus não foi um momento, este andar com Deus foi um tempo, foi um período, onde Enoque andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, até que o Senhor para si o tomou. Veja o que o apóstolo São Paulo, em Hebreus capítulo 11, nos fala a respeito da fé. Começamos desde o primeiro verso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como, antes de sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Visto que antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Você pode ver que houve um antes aqui, que não foi algo de súbito. De repente, Enoque estava andando e foi transladado. Não, Enoque andou com Deus, alcançou testemunho de que agradara a Deus, e de repente o seu corpo mortal, o seu corpo de carne, não resistiu mais à deidade que foi derramada sobre ele, e ele alcançou esse outro nível, ele foi a um outro corpo e ele foi raptado dali. Então, nós estamos vendo nesta noite que o rapto é uma revelação, não é algo que acontece conosco de forma abrupta, não é algo que as denominações, no conceito denominacional, é algo que acontece exatamente da maneira que Deus predestinou que aconteceria. O selo da Páscoa, de 10 de abril de 1965, no parágrafo 170, o profeta nos diz assim: vamos tomar outro homem com este poder vivificador. Havia um homem, há muito tempo atrás, chamado Enoque. Quando algo veio e disse, bem, agora temos que voltar à velha escola, ou isto, ou aquilo outro, Enoque andava com Deus. Seja o que for que Deus dissesse para fazer, Enoque nunca perdia uma palavra. Ele andava com Deus. Agora, isto é precioso, porque o profeta nos diz que Enoque andava com Deus. Enoque, de tudo aquilo que Deus falava, Enoque não perdia uma palavra. Meu Deus, isso faz as nossas mentes se voltar a tantos homens e mulheres de Deus que andaram por este mesmo caminho, de não deixar cair uma palavra de Deus. Assim como lá atrás Esther, para que alcançasse graça e fosse escolhida por Assuero, ela não deixou que uma palavra de Hegai caísse, mas todas as palavras que Hegai trouxera a respeito do conselho de Deus, ela colocou sobre si, e então ela atingiu o coração do rei. Este foi o caminho que Enoque andou. Ele não deixava com que uma palavra se perdesse, ele andava com Deus. 171. O que era dele? Ele era um filho de Deus, ele era uma águia que havia sido chamada para aquele dia. E quando chegou o tempo, ele estava tão cheio daquele poder vivificador, recorde, ele havia andado 500 anos ou mais diante de Deus, e nenhuma vez ele havia perdido a sua palavra, nenhuma vez ele se portou mal, nenhuma vez ele mais guardou o testemunho. Tudo o que Deus lhe disse para fazer, ele foi e o fez.
não discutiam sobre isso, ele simplesmente foi e fez. Não importa o que os outros pensavam, ele ia e fazia aquilo, porque ele estava cheio daquele poder vivificador. Quando chegou a hora para o velho homem morrer, Deus simplesmente mandou uma escada e ele subiu para casa. Ele o vivificou e tomou o seu corpo mortal em rapto. Amém. Este é o poder vivificador. Este é o poder vivificador. Quando você encontra esse caminho. E não tem como nós falarmos sobre o poder vivificador, falar sobre este caminho de transladação, falar sobre rapto, sem nós tocarmos em uma grande personagem que está lá em 2 Reis, capítulo 2, que é Elias. Elias, ele andou com Deus. E Elias, nós sabemos que Elias foi raptado. Mas agora, o arrebatamento de Elias, para as pessoas, para o Israel do dia, aquilo era uma novidade, aquilo era um segredo, eles não sabiam. Mas você pode ver que até os profetas, da escola dos profetas, eles sabiam que Elias seria arrebatado. Mas a Bíblia diz, e havendo Deus de arrebatar Elias, começou-se um processo. Quando chega o tempo, Elias partiu para Gilgal. Elias, vá para Gilgal. Elias, vá para Betel. Elias, vá para a escola dos profetas. Elias, vá para Jericó. Elias, atravesse o Jordão. Elias atravessou o Jordão. E a Bíblia diz que eles estavam andando, os dois, Elias e Eliseu, lado a lado, e de repente veio uma carruagem, passou entre eles, e Elias foi arrebatado. Então, para Elias, não era algo que aconteceu de forma abrupta, aconteceu de forma inesperada, que de repente Elias estava seguindo o seu ministério, e de repente então Deus o tomou e ele tinha muitas coisas para fazer. Não, Elias sabia que seria arrebatado, ele havia externado isso a Eliseu, ele havia externado isso àqueles profetas das escolas dos profetas, porque quando Eliseu se achega ali na escola dos profetas, os profetas chegaram a Eliseu e disseram, você sabe que o seu Senhor vai ser arrebatado por sobre ti? Ele disse, calai-vos, eu também o sei. Então, Elias sabia que ele seria arrebatado, ele havia externado para Eliseu, os profetas das escolas dos profetas sabiam que Elias seria raptado, e Elias, quando ele soube que seria raptado, ele começou a ir a lugares específicos. Eu creio que isso nos faz compreender muita coisa. Quando Elias soube que seria arrebatado, ele começa a ir a lugares específicos. Ele foi a Gilgal, ele foi a Betel, ele foi à escola dos profetas, ele atravessou o Jordão, ele falou com Eliseu. Quando ele estava próximo de ser transladado, ele falou com Eliseu e disse, o Senhor vai me tomar, me pede o que você quer. Depois de Eliseu ser provado, ele disse, peça o que você quer. E Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias, e então, quando ele pediu, depois, ao ver, se você me ver ser tomado de ti, então você receberá. Mas nós estamos focando aqui em Elias, e nós estamos olhando que o rapto é uma revelação. Foi revelado para Elias que ele seria raptado, mas junto com a revelação do momento em que ele subiria, foi revelado que ele deveria de ir a Gilgal, foi revelado que ele deveria de ir a Betel, foi revelado de que ele deveria de ir à escola dos profetas, foi revelado que ele deveria de atravessar o Jordão até o ponto da consumação do rapto de Elias. E da mesma maneira que aconteceu no Velho Testamento, acontece nos nossos dias, acontece conosco, porque o rapto é uma revelação.
Foi revelado a Elias os passos que ele deveria de seguir. Não foi algo abrupto que Elias estava seguindo o seu caminho e ele tinha tantas coisas para fazer e ele não imaginava de maneira alguma. Não, ele sabia que ele seria tomado. Ele sabia que ele estava vivendo na sua vida. Ele teve a estação de combater contra Jezabel. Ele teve várias estações em sua vida, mas naquele momento ele chegou à estação do rapto. Quando ele chegou à estação do rapto, ele fez coisas condizentes à estação do rapto. Quando ele foi chamado para combater a religião falsa, combater a Jezabel, lhe veio uma unção sobre si para que ele fizesse coisas específicas a respeito daquilo. Lhe veio uma visão do que ele deveria de fazer, de que ele deveria de convocar aquela reunião lá sobre o Monte Carmelo. Ele foi revelado a ele, o nosso profeta nos diz que ele viu uma visão do que ele deveria de fazer. E ele agiu segundo a visão, ele chamou os profetas de Baal, ele ordenou o altar. E quando ele se ajoelha para orar lá no Monte Carmelo, ele diz: Senhor, fiz tudo conforme a tua palavra. Agora desça e derrama fogo dos céus. Veja que naquela estação onde estava havendo um confronto com Jezabel, com a religião falsa, ele estava sendo perseguido, ele deveria de ter atitudes concernentes àquilo, para provar que Deus era Deus. Aquela era a estação, e ele tinha um chamado para aquilo, ele tinha alguns trabalhos a fazer, e ele sabia. Quando ele se ajoelha, ele diz: Senhor, eu vi a visão, e eu fiz tudo conforme a tua palavra. Agora desça e derrama fogo do céu, como eu vi na visão. E Deus desceu e derramou fogo dos céus. Então, houve um caminho ali, naquela estação, na estação onde ele estava combatendo a religião falsa. Agora, a próxima estação que ele entra, a estação final da sua vida, foi uma estação de arrebatamento. Desde o dia em que o Senhor revelou para ele que ele seria arrebatado, e ele começou a ir a Gilgal, e ele começou a ir a Betel, ali iniciou-se um processo de arrebatamento com Elias. O tempo todo, Elias estava sendo arrebatado, até que, por fim, ele foi levado num carro de fogo. E isto que nós estamos vendo através da Escritura e da mensagem do profeta, isso nos faz compreender os dias em que nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo na estação do arrebatamento, e para a noiva o arrebatamento é uma revelação, não é um evento isolado, não é algo futurista, não, é algo que está acontecendo. Estamos sendo transformados de glória em glória até chegarmos à sua imagem. Estamos neste processo de arrebatamento, um processo que já iniciou dentro de nossas vidas. Nós estamos vivendo este processo e ele culminará na mudança de corpos, culminará na transformação dos nossos corpos. Eu quero dedicar um tempo da nossa noite aqui, da conversa que estamos tendo, para nós nos voltarmos a entender algo que está acontecendo em São João capítulo 11. São João capítulo 11, desde o primeiro verso, nós vamos olhar para um evento que está acontecendo, e nós vamos nos dedicar a compreendermos os processos dentro deste evento. São João capítulo 11, verso 1, nós lemos assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela a qual tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
Aqui nós já entendemos que o Senhor Jesus estava sendo conduzido por uma visão, por algo que, como ele disse em suas palavras, ele disse assim: o filho nada o faz sem que o pai o mostre. Então ele disse: isto que está acontecendo, esta enfermidade, não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. E então ele começa a agir para que a glória de Deus seja manifestada. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estavam. Olha que intrigante isso. Estava o irmão morto, estava o irmão enfermo, aquele o qual o Senhor amava, e quando Jesus soube da notícia, ele fica ainda 2 dias no lugar aonde estava. E nós vivemos por fé. Mas vamos seguir aqui. Versículo 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos codiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Olha que coisa. Aqui o Senhor Jesus estava em uma dimensão, com um propósito em sua mente, e os seus discípulos estavam o acompanhando. Os seus discípulos estavam em uma esfera humanística, porque ele disse: nós vamos lá porque Lázaro dorme. E eles não entenderam que Lázaro havia partido. E Jesus teve que ser claro e direto, dizendo: Lázaro está morto, eu vou lá para despertá-lo. Quando Jesus fala que Lázaro está morto, Tomé, chamado Dídimo, e os outros que ali estavam com o mesmo sentimento, mas Tomé disse: vamos lá para ter o mesmo sentimento, vamos lá para morrer com ele. Esse era o sentimento que eles estavam tomados, um sentimento de condolência. Não, nós vamos lá se condoer com eles, nós vamos lá sofrer a mesma dor, nós vamos lá para morrer com ele. Uma pessoa que estava vivendo na esfera humanística. Então o Senhor começa a trabalhar a fé no coração deles. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria ficou assentada em casa. Você vê que Jesus, ele não chega-se à aldeia. Jesus vem pelo caminho, quando chega a certa distância, próximo da aldeia, ele manda um recado. Vai lá e chama Marta e Maria, porque eu estou aqui. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Nós estamos vendo aqui que, ao invés de Jesus chegar na aldeia e estar ali com eles, ele chega até próximo da aldeia, chama elas, e quando ele chama a Marta, Marta vem, ele começa a trabalhar a fé no coração de Marta. A hora que a fé do coração de Marta estava elevado, Marta volta para dentro da aldeia e chama Maria. Quando Marta chama Maria, Jesus opera o mesmo processo de elevar a fé no coração delas, para então ir para onde ele desejava ir. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Verso 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja que a visão aqui de Maria era a mesma visão de Marta inicialmente. As duas tinham esta visão. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede quanto o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Veja como o maior trabalho que o Senhor Jesus estava tendo não foi de levantar a Lázaro, que nós sabemos que foi levantado, mas era trabalhar a fé no coração da igreja viva. A igreja morta, que ali estava inerte, sendo Lázaro, estava no aguardo de uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas veja quantas palavras Jesus teve que falar para elevar o coração, ou elevar a fé no coração de Marta e Maria. O tempo todo ele foi proferindo a palavra e dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida, e começou a mostrar cada vez mais a palavra, mas havia uma resistência da parte de Marta, uma resistência da parte de Maria, até que aquilo se consumasse. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir.
Isso nos ensina demais. Nós olharmos para isso dentro das Escrituras, nós olharmos para uma palavra como esta, nós vemos que o tempo todo o Senhor Jesus estava trabalhando a fé no coração de Marta e Maria. Este era o problema, que elas não tinham fé de que o seu irmão ressuscitaria. E Jesus precisou trabalhar a fé no coração de cada uma delas. Quando a fé estava à altura, então o Senhor pode chegar e com uma frase, ele tirou Lázaro da sepultura, dizendo: Lázaro, saia para fora. E o morto levantou. A grande obra de Deus não é o processo que vai acontecer de tirar os mortos das sepulturas, porque a Bíblia diz que eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Eles aguardam pela nossa perfeição. Eles aguardam que nós chegamos ao ponto aonde precisamos chegar para que então sejam ressuscitados. Então, a obra de Deus que está acontecendo dentro de nós. O rapto para a noiva é uma revelação, e esta revelação é a revelação que Deus tem disponibilizado já aos nossos corações para que nós creiamos em sua palavra, nós recebamos a sua palavra. E é um processo que acontece dentro de nós. A Bíblia vem trazendo sobre as eras da igreja, em Apocalipse capítulo 3, desde o verso 14 até o verso 21, começa a falar a era de Laodiceia e mostrar a condição da era em que nós estamos vivendo. Uma era desgraçada, pobre, nu, miserável, e não sabe de nada disso. Mostra a condição desta era e como esta era rejeitou, e ali está a cena mais patética da história, quando o senhor da casa está do lado de fora, batendo na porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas, na sequência, quando Laodiceia rejeita a palavra, o próximo capítulo da Bíblia é o capítulo 4, e nós lemos no capítulo 4, versículo 1, uma porta que se abre. E depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja que aqui inicia-se um processo. Ele disse: chega e traz uma mensagem à era de Laodiceia. A era de Laodiceia o rejeita. Agora, no capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Capítulo 3, ele está batendo na porta. Capítulo 4, uma porta se abre no céu. E uma voz se diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de ser. O Nobrano nos ensina, e através de várias mensagens, ele fala isso. Ele disse: a noiva sobe, no capítulo 4 de Apocalipse, nos mostrando que ela sobe a um nível de entendimento e começa então este processo interno dentro da noiva, um processo interno que está acontecendo dentro de mim, que está acontecendo dentro de ti. Então isso vai muito além do que a teologia ensina, porque a teologia ela vem e traz uma certa base de ordem e conduta para que as pessoas vivam dentro de um padrão de moralidade, tendo uma vida religiosa, e jogam o arrebatamento como um evento futuro, um evento distante, algo que é muito longe para se pensar. Mas quando nós olhamos para a palavra, através da luz da mensagem que Deus nos enviou nesta era, a mensagem do profeta, nós vemos que o rapto para a noiva é uma revelação
de que este rapto está agora mesmo em desenvolvimento, em acontecimento. Nós estamos sendo raptados, nós estamos sendo raptados, nós estamos saindo desta dimensão, uma esfera humanística, nós estamos deixando a esfera humanística e nós estamos entrando a uma outra esfera, que é a esfera da palavra. A única maneira de nós sairmos desta dimensão é através da mensagem desta hora. O profeta nos diz: a fé para o rapto está nas mensagens. Está nas mensagens. Não é algo futurista dizendo a fé para o rapto estará nas mensagens. Não, a fé para o rapto está nas mensagens. Nós estamos recebendo uma palavra neste dia, nós estamos nos nutrindo desta palavra, e a cada palavra que nós comemos, que nós nos nutrimos dela, isso está nos elevando. Esta última mensagem que Deus nos enviou, ela tem um poder muito maior do que o poder que foi dispensado durante as eras. É um poder muito maior, mas também uma responsabilidade muito maior, porque Deus enviou Martinho Lutero com uma mensagem. Pode ser que alguém rejeitou, ou os que rejeitaram a mensagem de Martinho Lutero, houve uma segunda voz, houve uma próxima voz, que foi a voz de John Wesley. John Wesley trouxe uma próxima mensagem. Então, havia uma oportunidade de salvação agora recebendo a mensagem de John Wesley. Aqueles que não receberam a mensagem de John Wesley, estamos olhando como de uma forma maior, houve a mensagem pentecostal, houve os primeiros dons sendo derramados desde 1906, desde o país de Gales, no final do século, e então no início do novo século teve o derramamento do Espírito Santo na Rua Azusa e em toda a América. Mas depois que Deus enviou uma mensagem profética para os nossos dias, toda a graça, toda a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus não é algo intangível. A misericórdia de Deus é a sua palavra. A misericórdia de Deus é a sua palavra. Nos dias de Noé, a misericórdia de Deus era um homem chamado Noé com uma arca. Isso era a misericórdia de Deus. Rejeitar Noé e clamar por misericórdia da parte de Deus, aquilo era loucura, porque a misericórdia de Deus estava na forma de uma arca, estava na forma daquele seu servo. Agora, as pessoas que rejeitaram a graça, a misericórdia, e elas tiveram uma oportunidade com John Wesley, tiveram uma próxima oportunidade com os pentecostais, mas quando foi rejeitado a mensagem profética para os últimos dias, esta mensagem que nos dá fé de rapto, que nos dá fé de transladação, a partir do momento que é rejeitado esta mensagem, não existe mais misericórdia, não existe uma próxima mensagem, não existe uma próxima palavra. Findou-se com esta mensagem. É muito responsabilizador, mas se aceitando esta mensagem, se aceitando esta palavra nos dá fé de transladação. Não é algo que eu faço por mim mesmo, não é algo que depende do meu esforço humano, que dependa do seu esforço humano, é algo que depende unicamente de Deus. A parte que requer de nós, fé. Fé para crer nesta mensagem. Esta é a mensagem que nós recebemos. Então, não misture esta mensagem com absolutamente nada. Não misture com denominacionalismo, não misture com os seus pensamentos, não misture com absolutamente nada, porque esta mensagem pura nos está dando fé de transladação, fé de rapto. Então, este arrebatamento para a noiva é uma revelação que já nos fez caminhar um determinado caminho. Houve o tempo que, como Elias, a mensagem nos levou a combater Jezabel. Essa era a missão de Elias naquele momento. Vai e combata Jezabel.
Mas a parte final da mensagem de Elias era uma fé de rapto, uma fé de transladação. Então ele precisou ir a lugares específicos para cumprir aquele ministério. Nós temos recebido uma mensagem completa. Começou quando, lá no período do irmão Brana, onde ele estava lá nas campanhas, ele teve um período onde o irmão Brana esteve pregando sobre cura divina, e em todos aqueles anos, desde o seu comissionamento, ali em 1946, quando ele se encontra com o anjo do Senhor na caverna, desde aquele momento, ele sai com uma mensagem de cura divina. Posteriormente, ele combate contra Jezabel, dizendo: por que eu sou contra a religião organizada? O tempo todo, ele estava, naquele período, combatendo contra Jezabel. Mas, assim como Elias, teve o período em que ele combateu contra Jezabel. Quando ele combateu contra Jezabel, a coisa foi tão pesada que Elias foi parar debaixo de um pé de zimbro, que Elias foi parar em uma caverna. Disse: Senhor, não sou melhor que os meus pais. Senhor, me leva daqui, eu já cumpri. Deus veio a Elias e disse: não, Elias, tem uma última parte no seu ministério. Tem uma parte adicional no seu ministério. Você deve ungir Eliseu em teu lugar. E agora você deve peregrinar por este caminho, um caminho que eu te mostrarei. Aquele caminho que Elias percorreu no final da sua vida era o processo da transladação de Elias. Nós recebemos um profeta. Nós temos um período em que as mensagens falam sobre cura divina, e nós cremos em cura divina. Teve um período em que a mensagem foi contra a religião organizada, e nós somos contra a religião organizada. Mas houve um período, o período final, que nos foi entregue uma mensagem de transladação, de fé, de arrebatamento, de abertura da palavra. De onde vem esse termo? Vem lá do livro de Daniel, quando Deus disse a Daniel, o anjo disse a Daniel: Daniel, sela o livro, fecha o livro, porque o seu cumprimento é para daqui muitos dias. Mas chegou um dia em que o livro selado foi aberto, e nós estamos vivendo o tempo da abertura da palavra. E esta palavra foi aberta para quê? Para nos mostrar o caminho final de Elias, este Elias que está aí, este Elias que está aqui, que vai passar por Gilgal, que vai passar por Betel, que vai percorrer esse caminho até um momento de sua transladação. Que tenhamos isso nos nossos corações, que o arrebatamento não é um evento futuro, um evento longínquo, algo que vai acontecer de maneira súbita, que ninguém sabe. Fique em seu coração com a história de Romeu e Julieta. Ninguém sabia que Romeu viria naquela noite. Ninguém sabia que Romeu levaria Julieta. Ninguém, menos Julieta. Julieta sabia a hora que ele viria. Ela tinha um código com ele de que ele já tiraria algumas pedras na janela. Tudo ali estava correto para Julieta. Ela sabia exatamente a maneira que aconteceria. O mundo não sabe, verdade. Para o mundo é um completo segredo. Para as denominações é um completo segredo. Mas para nós, para a noiva do Senhor Jesus Cristo, o rapto é uma revelação. E esta revelação ela está se desdobrando agora mesmo, nos tirando do terrestre e nos levando para o celestial, nos tirando deste corpo, nos levando à nossa teofania, nos tirando desta dimensão, nos levando à eternidade. Que o Senhor Jesus Cristo possa acrescentar a cada dia mais a sua palavra aos nossos corações, e que a fé que há nos vossos corações, no coração de cada um, possa ser aumentada até ao ponto aonde este corpo não suportará mais e sairemos do tempo e adentraremos a eternidade.
Fica a nossa saudação, fica o nosso Deus abençoe, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.